Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai ter uma aula hoje sobre teste de hipóteses para comparar duas populações, tá certo? Só que a gente vai trabalhar mexendo no RStudio, né? E vamos simular aqui um projeto real, né? Uma situação onde vocês, digamos, pegassem um problema e tivesse que saber lidar com o software RStudio, RMarkdown, né? Então, mexer nessas ferramentas todas até chegar numa conclusão, numa tomada de decisão, quando a gente quer comparar dois grupos. Especificamente, a gente vai comparar dois grupos através de suas médias, tá certo? Duas populações através das médias, certo? Vocês já ouviram falar do R Markdown? Gabriel e Ítalo. Não, professor. O Ítalo já trabalhou com R Markdown? Ah, é? Você trabalha com o que, Ítalo? Hein, Ítalo? Você trabalha com o quê? É uma bolsa, um estágio? Ah, legal, legal. Aí você está trabalhando onde? Projeto de pesquisa. Você está trabalhando ciência de dados onde, Ítalo? Só para eu... Aí na universidade mesmo? Ah, legal. LSD. É com o professor Andrade, é? Quem é o coordenador lá? Com o Fábio? Não sei quem é. Ok. Então, vamos aqui para o RStudio. O RStudio você já viu, né, Gabriel? RStudio já sim. Pronto. Então, eu vou abrir aqui o RStudio. Aí o R Markdown é digamos assim, é um ambiente, né, é uma ferramenta que ele possibilita você mesclar comandos do R com texto, né? Você, quando vai gerar um relatório, né, é interessante você ter o quê? Você ter a análise estatística e os comentários, né? Você vai comentar. Então, você mistura texto com os cálculos, com resultados estatísticos. Então, essa é a ideia do R Markdown. E ele possibilita também inserir algumas fórmulas matemáticas que podem ser colocadas, digitadas no formato de LaTeX, que é uma outra linguagem, né, de programação para a edição de textos, geralmente utilizado para textos que envolvem muitas notações matemáticas, símbolos matemáticos, equações e assim por diante, tá certo? Então, vocês estão vendo bem a minha tela, né? Aí, vamos iniciar aqui um R Markdown, um documento, né, um arquivo R Markdown. A extensão é .rnw. Aí a gente pode vir aqui, file, deixa eu ver se é file mesmo. Foi aqui nesse maisinho, no maisinho aqui, né? Então, maisinho R Markdown. Aí, para criar um R Markdown. Aí tem aqui documento, vamos nessa parte, mais documento, aí tem um título. Eu vou colocar aula. Comparação de duas populações. Aula 1, certo? Autor, pode colocar aqui o nome, formato, aí ele gera documentos, você escolhe HTML, PDF ou Word. Vamos, por enquanto, escolher HTML, mas, inclusive, pode gerar todos os três formatos, você coloca depois o outro formato, PDF ou Word. Vamos para o HTML, aí ok. Então, se eu quiser executar, eu posso vir aqui no Knit, aí ele executa, ele já solta um default, né? Ele tem já um formato, aí ele pede para salvar, né? Vamos salvar aqui. Markdown. Comparação de duas populações.
Ele vai executar. E aqui ele saiu, né, um primeiro, o default, formato default, olha, aula 1, comparação de duas populações, professor Gilberto, 4 de maio, né, esse 4 de maio foi digitado aqui nesse comando, no preâmbulo, digamos assim, o cabeçalho. O output do tipo HTML documents. E aí vem os textos, né? O detalhe inicial é o seguinte, ó, os textos, o R Markdown tem umas, tipo, alguns comandos, né? Assim, por exemplo, 2 hashtags é um título, né? Ele é um título que está aqui, ó, R Markdown. Então, 2 hashtags, aí ele dá um R Markdown aqui, um título que você queira destacar, né? Uma seção, um capítulo, é como se fosse isso, né? E quando você for trabalhar com um R, né, no meio do texto, você pega, coloca três frases, chave, abre chave, aí R, né, e coloca um título para o chunk, né, a gente chama de chunk, código que fica dentro desses 3 frases no início e 3 frases no final. Aí você coloca um label para esse chunk, para esse intervalo de códigos do R. Aí você aí fecha chaves, aí dentro dessas 3 frases e chaves, né, aí você digita qualquer comando do R, né, e aí ele vai executando, aparecendo aqui, ó, por exemplo, aqui, summary cars. Cars é uma base de dados que tem uma variável chamada speed, velocidade, e dist, distância. Aí ele saltou as estatísticas, né, da velocidade e da distância, tá certo? Você pode incluir gráficos, né, e algumas opções são dadas dentro dessas chaves, né? Por exemplo, R, pressure. Pressure é a pressão, é o nome, é o label do chunk, tá? Um apelido do chunk. Aí, vírgula, aí coloca um argumento do chunk. Echo false, quer dizer que não é para aparecer esse comando de entrada, de input, plot pressure, a variável pressure, tá? Então, o que acontece? Ó, aqui está dizendo, ó, você pode encapsular gráficos, por exemplo. Aí aqui apareceu o gráfico, mas porém não apareceu esse comando plot pressure. Se eu colocar echo true, aí eu posso também ou vir aqui no Canit, ou então Ctrl Shift K. Aí ele apareceu, o echo true, então aparece o comando, o input, o plot pressure, tá? E aparece o resultado também. Então, tem uns argumentos que a gente pode colocar aqui dentro para executar no chunk, tá? Então, eu vou apagar esse default dele e a gente vai trabalhar do zero a aula de hoje, tá? Então, só umas noções básicas, né? Então, deixa eu ver aqui, Ctrl Shift K, vamos ver se ele... Pronto, ficou só o cabeçalho, tá? Então, a ideia é a seguinte, comparar duas populações. Então, ó, um hashtag, aí ele vai criar um cabeçalho, como fosse um capítulo. Comparar duas populações. A ideia é a seguinte, a gente vai ter duas populações, eu vou chamar de P1 e P2. Aí, se eu quero comparar, eu vou chamar aqui, esse dólar, tá? O que eu estou digitando dentro do dólar são fórmulas de LaTeX, que são as fórmulas matemáticas digitadas no formato LaTeX. Então, olha, H underline 0, aí ele faz subíndice 0, H0. Então, quando eu quero comparar duas populações, eu posso chamar assim, eu quero comparar a população 1 sendo igual à população 2, contra a alternativa H1, as populações serem diferentes. Diferente
underline, barra invertida, not equal. E aí dá um espaçozinho aqui, eu acho, barra invertida 2 vezes, aí dá uma quebra de linha. Então, vai aparecer isso, ó. Ctrl Shift K. Então, eu estou construindo aqui um resumozinho para a gente trabalhar, comparar duas populações. Então, a ideia é comparar duas populações, P1 igual a P2. População 1 é igual à população P2. Contra a alternativa, olha, não, a população 1 é diferente da população 2. Isso é interessante comparar populações, por exemplo, quando a gente quer testar um medicamento novo, né? Será que um medicamento novo, ele é eficaz? Então, a gente pode realizar um experimento onde um grupo de pessoas recebe um tratamento padrão, né? Ou placebo, que não tem efeito, e um outro grupo de pessoas recebe o tratamento novo, né? Realmente tem um tratamento, é submetido a tratamento. Aí eu quero testar, será que o efeito do medicamento é melhor no novo tratamento? Né? Então, o grupo de pessoas que recebe tratamento é igual ao grupo de pessoas que não recebe tratamento, então eu estou querendo comparar duas populações, P1 com P2. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente realiza um experimento aleatório, né? Seleciona algumas pessoas de maneira aleatória para receber aleatoriamente os medicamentos, o medicamento novo. E um outro grupo da mesma forma, só que o outro grupo ou recebe um medicamento antigo, padrão, ou recebe um medicamento placebo, ou seja, um medicamento inócuo, que não tem efeito algum, tá certo? E a gente compara esses dois grupos experimentais, tá certo? Aí eu perguntaria para vocês, para comparar duas populações, o que é que vocês imaginam, quais critérios a gente pode trabalhar para comparar duas populações? Vocês têm alguma sugestão? Ítalo, Gabriel, Jerônimo? Pensando aí, digamos que o tempo de efeito de um medicamento, né? Eu quero comparar um grupo que recebe um tratamento e o tempo de efeito pode ser reduzido ou contra um outro grupo que não seja reduzido. Aí, o que eu poderia comparar entre essas duas populações? Que características a gente poderia comparar? Média. Poderia ser a média. Mas será que só a média é suficiente para a gente comparar? Então, a média seria um critério, né, de comparação, tá certo? Vamos analisar um pouco essa situação. Vejamos aqui. Aí vamos misturar aqui um pouco de... Então, eu vou shift, crase, chaves, R, aí eu vou iniciar agora um comando R. Aí vou colocar aqui, critério. Já vou deixar fechado aqui, shift, crase. Tá? Vamos lá. Se eu tiver uma população normal, eu vou colocar aqui curve, enorme. X, deixa eu ver X, from -3 to 3. Será que... Aí tem que lembrar se realmente vai funcionar. From igual, né? From igual, -3 to... Vamos ver se vai funcionar aqui um gráfico. Deixa eu ver, X...
Se alguém lembrar aqui os comandos e eu esquecer, aí pode me ajudar, sem problema algum. Ítalo, que trabalha aí com ciência de dados. Acho que não precisa desse X, não, professor. Acho que só passar a função. A função? Acho que não precisa deixar passar o X, nem os parênteses, não. Só o nome da função. Só o nome da função? É. Ótimo, tá vendo? Por isso que é bom trabalhar com alunos da computação. Então, traça a curva da densidade normal de menos 3 a 3, aí o que nós temos? Temos essa... Suponha que isso aqui seja uma população, certo? População 1 tem distribuição normal padrão, com média 0, né? Desvio padrão 1. Então, essa distribuição a gente sabe que ela varia entre menos 3 e 3, né? Em média, né, essa distribuição assume um valor 0, que coincide com a moda, né? A frequência maior está aqui, nesse intervalinho próximo de 0, e a mediana, porque metade dos dados estão abaixo de 0, metade, 50% dos dados estão acima. Coincide, ela é simétrica em torno da média, né? Coincide com a moda e com a mediana, tá? Então, isso, seria, digamos, seria a população 1, tá? Agora, suponha que eu tivesse uma outra população aqui, D enorme, D... Deixa eu ver se... Então, vamos ver se vai funcionar isso aqui. É de true. Então, vou tentar inserir aqui um outro gráfico. Vamos ver se vai funcionar. Unif, eu acho que é Unif. Vamos ver se... Menos 1 até 1. Eu acho que tem que dar o parâmetro da uniforme. Acho que é a escala, professor. A escala? Acho que sim. A altura, né, do gráfico? Isso. Talvez se você inverter, colocar o da uniforme primeiro, ele funcione. A escala do Y, né? Isso. Acho que se você inverter a ordem e colocar o da uniforme primeiro, ele funciona. Uhum. Primeira vez que eu estou comparando o uniforme com o normal aqui. Então, é ao vivo aqui. Aí você troca o ADD por debaixo. Sim, sim. Unif. Eu acho que precisa dizer qual é o parâmetro da uniforme também. Que é uma distribuição uniforme. Deixa eu ver aqui. 0,1. Não, menos 1. Ele está pegando a 0,1. Eu quero uniforme. Aí eu acho que precisa do X. Eu posso colocar um X aqui? Eu acho que você tem que criar uma função. Talvez ele deixe passar como parâmetro fora. Tem algumas funções em R que permitem fazer isso, mas assim acho que não funciona, não. Acho que se você colocar... funciona. Tem que colocar o menos 1 em 1, ver se ele vai funcionar assim. Executou. Mas, porque não é o 0,1. É menos 1 até 1. A uniforme menos 1. Talvez ele funcione. Agora deu certo. Porque é uma uniforme menos 1. Ou seja, vamos supor que a população 1 seja a uniforme menos 1. Ou seja, do intervalo menos 1 até 1, tá? Esta reta aqui é
essa reta aqui na horizontal, ela representa a FDP, a função de densidade de probabilidade da população 1. Ela é uniforme, ou seja, qualquer intervalo de mesmo comprimento entre -1 e 1 tem igual probabilidade de valores ocorrerem dentro desse intervalo. Se eu tenho intervalo de tamanho meio, por exemplo, qual a probabilidade de ocorrer valores entre -1 e -meio? Vai ser menos meio menos -1, que aí fica meio, né? Vezes a altura, que é meio, então 0,25, certo? Mas se eu pegar entre meio e 1, a probabilidade vai ser o quê? 1 menos meio dá meio, vezes a altura, que é meio, 0,25. Então, intervalos de mesmo comprimento têm igual probabilidade de ocorrência. Essa é a ideia da distribuição uniforme. E, em média, tá, é o ponto médio do intervalo que a uniforme assume. Como ela assume valores entre -1 e 1, o ponto médio, né, o intervalo, o valor esperado da uniforme -1 é 0, tá certo? Então, em média, a população 1 assume o valor 0. E a distribuição normal, não está muito legal aí, né, mas... Ela também, a distribuição normal padrão, ela assume um valor... questão de escala aqui. Ela também, a normal padrão, a média é 0. Então, como a gente falou, então, comparar somente as médias de duas populações, sem conhecer qual distribuição essas populações têm, pode não fazer muito sentido, né? Porque uma população aqui tem distribuição uniforme, apesar de ter média 0, tá? Ela tem uma distribuição uniforme, e a dispersão dos dados é maior do que a distribuição da normal padrão, no intervalo aqui, de -3 a 3, certo? Ela tem também, a distribuição normal padrão tem também média 0, né, mas a dispersão dela é menor do que a dispersão da distribuição uniforme. Deixa eu ver se eu colocar aqui simétrico em torno de 0, também dá certo. Vamos colocar -3 a 3. (3.2). 3.2. Vamos ver esse gráfico. Tá certo? Então, além da média, já não deu, ficou legal, não. Além da média, também a gente precisa verificar a distribuição das duas populações, tá? E talvez fosse mais adequado comparar, primeiro considerar populações iguais para se tornar, digamos, mais comparáveis, tá certo? Estão cada vez piores. Eu tento mudar aqui os parâmetros e cada vez piores. Da escala. Então, para comparar duas médias, é necessário que a gente tenha esse cuidado de verificar se as duas populações têm a mesma distribuição. Além disso, tem a questão das variâncias, porque eu posso estar comparando populações, tá, que têm dispersões distintas, e isso vai influenciar na hora de comparar as duas populações, P1 com a P2, tá certo? Então, o que acontece? A gente vai considerar, para simplificar, duas populações normais, tá? Duas populações como tendo distribuição normal. Então, essa vai ser, a gente vai partir desse pressuposto que as duas populações, P1 e P2, têm distribuição normal. E, a partir daí, a gente vai comparar as médias, porque aí as coisas começam a ficar melhor comparável, né? Elas ficam comparáveis, tá certo? Para isso, a gente vai considerar uma base de dados, vamos começar a trabalhar com uma base de dados que trata do consumo de energia entre mulheres obesas e mulheres magras, tá certo? Aí a gente vai trabalhar com uma base de dados que está num pacote chamado ISWR, tá? IS maiúsculo, W minúsculo, R maiúsculo. Aí, o que acontece? A gente vai instalar, caso não esteja instalado, eu vou
está aqui uns comandos, eu vou só, caso não esteja instalado, o que eu fiz? Se, aí a exclamação significa não, se não, o require, aí o nome do pacote, da biblioteca, se não estiver instalado o ISWR, aí então instale o pacote ISWR. E aí, se não tiver instalado, ele instala. Posteriormente, eu faço um require ou library do pacote para ele carregar o pacote, tá certo? Então, vamos fazer isso. Já está instalado, mas eu instalei há pouco tempo, né? Então, a gente vê aqui, ele carregou, né? Já estava instalado, só fez carregar, tá certo? E aí, dentro desse pacote, né, tem uma base de dados, aí eu chamo a base de dados, chamada Energy. Vamos buscar aqui, Energy, que é um consumo de energia, tá? Eu acho, não sei se aspas duplas funcionam, ou... ao que parece, ele carrega também. E aí, a gente vê aqui a base de dados, Energy, uma base de dados pequena, tá? Então, a Energy, essa base de dados aqui, ela tem 22 observações, 22 mulheres, tá? Entre elas, algumas obesas e outras magras, né? E cada grupo com consumo de energia limitado. Vamos fazer um summary. Summary, resumir dados, né? Ou faça estatísticas descritivas dessa base de dados, para a gente começar a explorar. Então, o summary diz o seguinte, ó, o expend, né, o expend é o gasto, o consumo em energia. Então, em média, ó, o min consome-se 8,979. Eu não sei se é quilowatt-hora, eu não sei, mas uma unidade de consumo de energia. Em média, é 8,979, a mediana 8,59, então não é tão distante assim da média, então parece-nos que tem uma certa simetria em torno da média, então talvez os dados, considerando todas as estaturas das mulheres obesas e magras, todas elas em conjunto, parece que pode ter uma certa simetria, né? E aqui tem um mínimo, um máximo, primeiro quartil, segundo quartil, né? Tudo bem. E a stature, né, que são as mulheres lean, são as magras, tá, e obesas, as obesas. Tem 13 mulheres magras e outras 9 são obesas, tá? E são essas populações que a gente vai comparar. Será que o consumo de energia das mulheres lean, magras, né, que são 13 mulheres magras, é maior ou menor do que o consumo médio das obesas? Será que existe diferença, né? Será que existe diferença? Então, essa é a questão, tá? Deixe-me ver aqui. Então, para testar as hipóteses que a gente vai testar, serão as seguintes. Aqui, um MBox. MBox é para inserir um texto no meio das fórmulas matemáticas. O consumo, a gente vai comparar a média, mas supondo que as populações, tá, amostras dessas mulheres vêm de populações normais. A gente vai depois testar essa hipótese. Será que esses dados são provenientes de populações normais, tá? Mas, de início, ao final, a gente vai querer testar isso aqui, o consumo médio de energia das mulheres magras é igual, a gente precisa formular bem as hipóteses. Então, na hipótese nulo H0, a gente sempre formula a igualdade entre as populações, né?
consumo médio de energia das mulheres magras é igual a das obesas? Na verdade, é uma afirmação, não é uma interrogação. Consumo médio de energia das mulheres magras é igual ao das obesas. E a alternativa é que seja diferente. Então, tem que formular muito bem as hipóteses nula e alternativa. O consumo médio de energia das mulheres magras difere das obesas. Tá? E aí, transformando esta hipótese, né, para uma linguagem matemática, seria o quê? A média das magras, vou colocar I1, I2. Então, vamos colocar aqui só Mi1 é das magras, certo? Mi2 das obesas. E aí, então, como é que fica? Então, o consumo médio de energia das mulheres magras é igual ao das obesas, quanto à alternativa de ser diferente. Só para a gente memorizar aqui, vamos colocar I1. Só para a gente memorizar. Mi1 são as magras e as obesas Mi2. Bom, supondo distribuição normal, é bom a gente verificar a normalidade desses dados, tá certo? Então, vamos lá, como seria? Testar a normalidade de cada população. Testar a normalidade dos dados em cada grupo. Então, uma maneira da gente verificar isso é explorar inicialmente graficamente. Eu posso fazer um attach para pegar os nomes das variáveis. Para eu poder trabalhar diretamente o nome das variáveis. No caso, é expand. Então, por exemplo, para começar a explorar se a população ela tem distribuição normal, tá certo? A gente pode fazer um histograma. A gente ter uma ideia, um hist de quem? Da variável expand, que é o consumo, till, que é por, faço um histograma
tio por estatura. Agora, talvez não funcione, mas vamos testar. Vamos ver o que vai sair. O boxplot é para sair, agora o histograma eu não lembro agora. Consumo geral sai. Agora, boxplot. Aqui é considerando a população como um todo. Agora, vamos ver um boxplot. Porque o boxplot, ele ajuda a visualizar até melhor se a distribuição é ou não normal. Uma análise gráfica, subjetiva. Entende? Então, vejam só, o boxplot aceita veja qual é o consumo de energia para cada estatura, para cada se é magra ou obesa, o boxplot. Então, analisando o boxplot, a gente percebe que o consumo aqui obesa, né, o consumo mediano das obesas parece ser maior do que o consumo mediano das magras. Então, parece que a população de obesas, né, de magras, no caso aqui, que é o Mi1, né, Mi1 são magras, parece que, em média ou em termos de mediana, o consumo é menor do que o das obesas. E a distribuição dos dados aqui para obesas parece ser menos simétrica, porque quanto mais distante esse limite superior do valor mediano, então dá a ideia de que os dados são assimétricos à direita, acima, para a direita. Então, existe uma certa assimetria para as obesas, tá? E assimetria à direita. Então, parece não seguir muito bem a distribuição normal. Enquanto que as magras parece ter um pouco mais de simetria, mas também não é tanta simetria como a distribuição normal. Então, na verdade, isso aqui é uma análise exploratória, subjetiva, gráfica, tá? Que requer, na verdade, um teste de hipótese para testar a normalidade, certo? Testar normalidade. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui qual o comando que pode ser utilizado. Vamos ver aqui uns comandozinhos. Vendo aqui uns comandos para poder... Aqui, depois eu vou deixar um link de um site, né, para vocês. Então, esse comando aqui... Aqui está selecionando o consumo só das obesas. Que pode também trabalhar com o R-comando, CMDR. Então, eu peguei aqui uma cola. Então, para as obesas. Então, o que faz? Obesas, eu pego
o consumo da base de dados Energy, de energia. Aí eu vou pegar o quê? Onde as estaturas, né, tá, o peso das mulheres seja identicamente as obesas. Tá? E aí eu vou testar sobre isso a normalidade. Então, tem uma estatística, um teste de hipótese para normalidade, Shapiro, teste. Testa a normalidade de um conjunto de dados, tá certo? Então, vamos ver aqui. A gente acha que as mulheres obesas, consumo de mulheres obesas não tem distribuição normal. Vamos verificar. Na verdade, antes de testar, aplicar essa função, é interessante a gente verificar qual é a hipótese, né? A hipótese nula e alternativa, para depois a gente saber interpretar, tá certo? Então, a gente diz, o consumo de energia as mulheres magras, por exemplo, obesas, vamos colocar obesas. Primeiro, obesas. É o Mi2. Tem distribuição normal. Na hipótese nula, a gente vai dizer que tem distribuição normal. E a hipótese alternativa não tem distribuição normal. Então, essas são as hipóteses. Nula afirma que tem distribuição normal. Aí a gente vai aplicar um teste de hipótese para testar essa normalidade. Então, o que acontece? Aqui realizou o teste de Shapiro-Wilk para normalidade. Os dados são as obesas, o consumo das obesas. O W igual a 0,87 é o valor da estatística, a estatística de teste observada na amostra é igual a isso aqui. É exatamente aquela média observada na amostra, é o x-barra observado, a OBS. A proporção observada na amostra é a estatística de teste observada na amostra. E aqui, o que eu bati na tecla várias vezes para vocês saberem interpretar. O p-value, ou o valor P, deu 0,14, né? Interpretando esse valor, 0,14, para testar a normalidade, tá? De que o consumo das mulheres tem distribuição normal, na hipótese nula, quanto a alternativa de não tem distribuição normal. Aí vocês me dizem o quê? A gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula? Quando o valor P é 0,14. O que vocês me dizem? – 0,14 é o valor P. Você rejeita ou não a hipótese nula? Digam aí para mim. Hein, pessoal? Né? Tem que lembrar a interpretação do valor P. Para qualquer tipo de teste, ele é válido, tá certo? Então, o valor P diz o seguinte: se o valor P for grande, dá a ideia de que a estatística observada na amostra ocorreu bem próximo do que a hipótese nula, tá? Do que a hipótese nula ela está formulando, está afirmando. Então, quando o valor P é muito grande, não existe grande evidência para rejeitar H0. Então, a gente não rejeita H0 com valor P grande. Valor P pequeno dá evidência de que ou a estatística observada na amostra ocorreu de maneira rara, certo? Porque se H0 é verdadeiro, a gente espera que a estatística ocorra próximo do valor hipotetizado por H0.
Mas se o valor da estatística observada na amostra dá distante do que é hipotético sobre H0, então o valor P vai ser pequeno. A esse valor P, essa estatística, ou ela ocorre devido ao acaso, assim, de forma rara, ou é mais evidente que H0 não seja verdadeiro. Então, o valor P pequeno é mais razoável dizer que a verdadeira média não está sobre H0, e sim ela é falsa. Então, deve-se rejeitar a hipótese nula. Aí a gente pensa o seguinte: professor, mas valor P é pequeno. O que é um valor P pequeno? Geralmente, valores P menores do que alfa, que é o nível de significância que você vai fixar posteriormente. Tá? Então, se o valor P é menor do que 5%, então rejeita a hipótese nula. Né? Se o valor P for muito pequeno, qualquer alfa já vai ser suficientemente maior do que o valor P, e o valor P, obviamente, menor, né? Então, rejeita a hipótese nula, tá? Então, valor P pequeno, muito pequeno, rejeita H0. O que é muito pequeno? Por exemplo, menor do que 5%. Aí rejeita H0, né? Então, voltando aqui, o valor P desse teste deu 0,14. Rejeita ou não rejeita a hipótese nula? Aí eu pergunto de novo para vocês. Rejeita ou não? Ítalo. Diga aí. Sheila, quer falar? Sheila? Rejeita ou não? Não rejeita, exatamente. Não rejeita, tá? Dá a ideia de que a estatística ocorreu próximo da hipótese nula. Então, por isso que ocorreu com grande probabilidade, tá? Não teve evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, não rejeita. Se rejeita para valor P pequeno, tá? Então, se a gente não rejeita, apesar dessa assimetria aqui que a gente observou no box plot, à direita, tá? Ela não é suficiente para dizer que os dados não têm distribuição normal, tá? Então, a gente não rejeita H0, porque o valor P é grande, e o H0 diz o quê? Que o consumo de energia das mulheres obesas tem distribuição normal. Então, é admissível a distribuição de normalidade para as obesas. A gente vai fazer a mesma coisa agora para as mulheres que são magras, lean. Então, lean. A interpretação do valor P é análogo para outros testes. Eu vou copiar tudo aqui e aproveitar todos esses comandos. Normalidade obesas. Aqui não precisa desse Mi2. Anormalidade, mulheres magras.
Então, vamos ver agora para as magras. Aqui para o caso das magras. Então, o que acontece? Valor P para as magras, o consumo das magras, tem distribuição normal ou não? Valor P 0,04. Rejeita H0, onde H0 diz que tem distribuição normal, ou não rejeita? Diga aí, pessoal. Valor P 0,04. 0,048. Rejeita ou não, pessoal? A hipótese de normalidade. Valor P, 0,048, rejeita ou não? Pronto. Se for um alfa de 5%, se o nível de significância do teste for 1%, o valor P não é menor, né? Então, não rejeita, correto? Se o nível de significância for 1%, o valor P de 0,48 é 4,8%. Então, não é menor, né? Então, não rejeita. É um valor P, digamos, grande ainda, relativamente comparado a 1%. Mas se o nível de significância for 5%, aí rejeita ou não a hipótese nula? O valor P é 4,8%. Rejeita. Exatamente. Tá? Então, se o nível de significância for 5%, a gente deve rejeitar a hipótese nula. Ou seja, os dados não têm distribuição normal para as magras, tá certo? Então, essa seria a conclusão. Acontece que, se for utilizar o R-Commander, tem uma funcionalidade no R-Commander. R-Commander uma biblioteca, é tipo janelado, assim, né? Click and point, entendeu? Point and click, eu acho que é assim, não sei se é exatamente esse o termo, tá? Que a gente usa cliques, né? Através de cliques, a gente coloca as opções e aí ele faz os testes de hipótese. E aí os testes de hipótese, uma das maneiras, tem aqui, vamos ver se funciona esse comando lá com a gente. Um comando que ele faz os testes de uma vez só, para os dois grupos, né? Sem ser separado como a gente fez. Então, vamos tentar fazer esse comando aqui de uma maneira mais otimizada. Obesas e magras. Aqui é normality test, talvez ele não pegue. Que aí teria que saber qual é o pacote que ele carrega. Porque, vejam só, utilizando o R-Commander, ele faz uma correção, porque como eu estou fazendo dois testes em separado, isso implica em eu estar acumulando a probabilidade do erro tipo 1. O erro tipo 1 ele fica aumentado quando eu trabalho separadamente, individualmente. Aí ele faz um ajuste por esses comandos aqui, mas através do pacote R-Commander, e aí ele faz um ajuste, valor P ajustado pelo método de home. Aí tem os valores sem ser ajustado e os valores ajustados. Aí as magras, de 0,48, passa para 0,96, certo? E as obesas passa para 0,1425. Não altera muito, não, as obesas, tá? Então, o valor ajustado, né,
para não cometer a probabilidade de erro tipo 1 tão grande, porque quando a gente faz separado, a probabilidade de erro tipo 1 ela fica aumentado, fica alterado, quando a gente faz os testes separadamente. Aqui ele faz um ajuste para considerar eles conjuntamente, e o valor P passa para 0,96 para as magras. Aí a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula de normalidade? A hipótese nula diz que tem distribuição normal. Aí digam aí, com esse novo valor P ajustado, de 9,6%, rejeita H0? A normalidade rejeita ou não? Os dados têm distribuição normal ou não? Não rejeita. Pronto. Por quê? Porque o valor P é grande, né? O valor P grande evidencia que não deve ser rejeitado H0, tá? Então, é razoável, né, com o teste sendo ajustado, tá? Então, ainda assim, né, a gente consegue observar que relativamente aceitável que os dois grupos tenham distribuição normal. Bom, como eu tenho os dois grupos de distribuição normal, uma coisa que deve ser testada também é a variância, tá? A variância dos dois grupos. Para comparar médias, a gente precisa saber se as variâncias podem ser consideradas iguais ou diferentes, tá certo? Teste de igualdade das variâncias. Então, o que acontece? A gente vai comparar a variância da população 1 é igual ou diferente da variância da população 2? Desculpe, eu não entendi. Equivalentemente, atestar a igualdade. Testar a igualdade de variâncias da população com 1 é a mesma coisa, é equivalente a testar a razão. A razão de uma variância sobre a outra como sendo igual a 1. Então, isso é equivalente a ser igual ou diferente. A razão sendo igual a 1. Ok? E para testar igualdade de variâncias, para finalmente depois chegar a testar a igualdade de médias, tá? A gente vai trabalhar com uma estatística de teste chamada F de Fisher, tá certo? E aí, a gente vai usar essa função aqui, var.teste, para comparar a variância de uma população com a variância de outra. Então, 1, 2, 3.
ver se funciona também, se precisa de algum pacote específico que eu não tenho instalado ainda. Então, o que aconteceu? Esse var.teste, teste o quê? O expand, que é o consumo de energia, til, segundo, estatura, para os dois grupos, né? E comparando os dois grupos, grupo 1 com grupo 2. A hipótese alternativa é two-sided, ser diferente, né? O nível de confiança, eu vou colocar 95%. Não, 90% mesmo. 90% de confiança para o teste de hipótese seria um nível seria um intervalo de confiança, 90%, ou seja, nível de significância 10%. Os dados de energia, tá? Então, como eu disse, ele aplica um teste F para comparar duas variâncias, tá? Os dados é o quê? É o consumo de energia pela estatura, né? Aqui tem o F igual a 0,78, ou seja, é a estatística de teste observada na amostra. É o comparável que seria a média amostral, a média observada na amostra, a proporção observada na amostra. Então, essa é a estatística de teste observada na amostra. Essa estatística de teste, ela tem graus de liberdade, assim como a T de estudo tem, só que ela tem grau de liberdade no numerador, 12, são 13 observações são 13 mulheres magras, se não me engano, vamos ver aqui. Logo no início a gente viu. 13 magras e 9 obesas. Então, 13 menos 1, 12. Então, o grau de liberdade, a variância das magras é maior, por isso ficou no numerador. Nume de numerador. Numerator. Né? E denominator. Aí, grau de liberdade 8, que é 9 menos 1, 8. Que é do caso das obesas, são 9 obesas. E o p-value, 0,6797, tá? Então, vejam só, pessoal. A hipótese nula é que as variâncias sejam iguais, a alternativa que seja diferente, tá? Ou equivalente que as razões das variâncias sejam igual a 1, contra a alternativa de ser diferente de 1. Né? Essas hipóteses são equivalentes, tá? O valor P deu 0,67, ou seja, é um valor alto, valor P alto. Aí eu pergunto a vocês, nessa situação, eu rejeito H0 ou não rejeito H0? Rejeita ou não? 0,67. Ó, 0,67. Devo rejeitar ou não a hipótese nula? Não rejeita. Por quê? O valor P deu uma probabilidade muito alta, né? Uma probabilidade muito alta, que dá de entender o quê? Que a estatística de teste ocorreu muito próxima do valor sobre H0, que é supostamente válido, verdadeiro. Então, como isso aconteceu com grande probabilidade, não há evidência para rejeitar a hipótese nula. Se o valor P fosse pequeno, aí seria o seguinte, o valor P é pequeno. Então, ou a hipótese nula é verdadeira e o valor P pequeno ocorreu somente assim por ser um evento raro, ou é mais evidente que H0 não seja verdadeiro. Então, o valor P é mais evidente de que rejeita H0, quando o valor P é pequeno. Mas o que é valor P pequeno? É, por exemplo, menor do que 5%. Ok? Como o valor P deu grande, não rejeita H0. Se eu não rejeito H0, eu digo o quê? Eu concluo que as variâncias são iguais ou são diferentes? As variâncias são iguais ou são diferentes? Iguais, não rejeita H0. Ok. Beleza. Então, pessoal, a gente testou normalidade, né, para poder comparar populações com mesmas distribuições, né? Por exemplo, que a gente está focando muito aqui em distribuição normal, que geralmente é o caso que a gente procura trabalhar na prática. Depois da normalidade, aí a normalidade, a gente viu que a nível de 5%, as duas populações podem ser consideradas que têm distribuição normal. Testamos a igualdade de variâncias, as duas variâncias podem ser consideradas iguais, porque a gente não rejeitou a hipótese nula,
e, finalmente, a gente vai testar as médias, tá certo? Porque aí as coisas ficam muito mais comparáveis, né? Já que tem distribuição normal, as variâncias... Sim, com relação à variância, ela poderia ser diferente também, que aí não teria problema nenhum na hora de fazer o teste de média. A gente só fazia mudar os argumentos. Então, vamos agora testar as médias. O Mi1, a gente está falando que as magras é a população 1, né? Vamos ver aqui. População 1. A média... Mi1, população 1. É. As magras são as... corresponde à população 1, ao grupo 1. Então, só para a gente lembrar, a gente denotou por 1, o grupo 1. Então, vamos lá para os testes das médias. Então, agora, nós vamos usar o teste .t, essa função, teste.t. É t-teste, t.teste. T.teste, t.teste. T.teste, a gente vai colocar os dados. No caso, energy. Vamos fazer um help aqui, t.teste. T.teste. O x pode ser o quê? Um vetor numérico de valores dos dados. Y. Dos dados. Tem o paired. Paired é para poder... dois grupos dependentes. X, Y, X. Vamos colocar aqui, energy, vírgula, alternativa, two-sided. Eu posso colocar só T de two-sided. Vamos colocar two.sided. Teste bilateral. Conf.lev, nível de confiança ou nível complementar é o nível de significância, vamos colocar 0,90. E o variable, deixa eu ver se tem variable, tem o var.equal. Var.equal para dizer se as variâncias são iguais ou diferentes, porque
Isso aqui vai recair, a estatística de teste é um T de student, a estatística de teste. E se as variâncias são iguais, o grau de liberdade é 1. Se as variâncias são diferentes, os graus de liberdade são outros. Então, a gente não rejeitou a hipótese nula da igualdade de variâncias, então, var.equal igual a true, né? A gente vai supor realmente que as variâncias são iguais. Então, vamos lá realizar esse teste. Vamos ver aqui. Então, tem que ser o energy, dólar, expand. Como é que a gente vai fazer aqui? É porque está... Acho que você pode passar com o teu, professor. Como? Usando o teu. Expand e teu... O tio, ele aceita, né? Eu não sei se ela aceita direto, mas você tem que colocar a fórmula, na fórmula igual a isso aí, mas acho que ela aceita. Expand tio lin. Aí, qual é o nome da outra variável que eu esqueci? Stat. Stat. Stat, né? State. Isso, né? Você tem que passar o data também. Você passa o energy. Só coloca o energy no começo. Acho que você faz assim também. Data igual energy. E aí acho que funciona. State. Não, stat é TURE no final. No final STATURE. T. URE. Tá com 2 U. State é o nome da variável que não está legal. Então, vamos lá. Então, ó, a função t.teste, aí comparar o que você tem o consumo de energia por estatura, né? Stature, exatamente. A hipótese alternativa é bilateral, two-sided, o nível de confiança 90%, o var equal igual a true, porque a gente testou igualdade de variâncias e verificou que são iguais, e os dados de energia, o consumo de energia. Então, aqui a gente tem o quê? O teste T de estudos para comparar duas amostras, two sample. Os dados, energia por estatura. Aqui a estatística observada na amostra, tá? É menos 3,94, então a estatística de teste observada na amostra, tá? Que é usada para calcular o valor P, por exemplo. O grau de liberdade é 20, tá? Como as variâncias são iguais, o grau de liberdade dessa T de student é a soma dos dois grupos, tamanho da amostra dos dois grupos, no caso, era 12 mais 9, 21... Não, era 13 mais 9, né, dá 22. Então, 13 menos 1, 12. Mais 9 menos 1, 8. 12 mais 8, 20. Então, dá 20 graus de liberdade. Né? Eram 22 no total, a soma, né? Menos 2 graus de liberdade. Aí fica 20 graus de liberdade. E o valor P para essa estatística de teste, né, foi 0,0007. Então, é 0,07%. 0,07%.
é um valor P bastante pequeno. A gente deve rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula? Rejeita ou não rejeita? Rejeita. Rejeita. E rejeita com bastante evidência, né? Porque qualquer nível de significância que eu fixar aqui, se eu fixar 0,5%, esse valor P aqui ainda é pequeno, é menor do que 0,5%. Então, rejeita com grande evidência, tá? A gente diz que o teste é altamente significativo, muito significativo, no sentido de rejeitar com grande evidência a hipótese nula. E quem é a hipótese nula? É que as médias, tá, sejam iguais. A gente rejeita essa hipótese dizendo, sendo favorável de que são diferentes. Ou seja, aquilo que a gente observou anteriormente, graficamente, né, a gente observou que, ó, a mediana, né, no caso aqui a mediana e a média, consequentemente, parece ser maior do que das obesas, parece ser maior do que das magras. Então, o consumo médio de energia das obesas é maior do que o consumo médio das magras, tá certo? Então, essa é a conclusão que a gente chega, né? Aqui tem um intervalo de confiança para a diferença, tá? 90% de confiança é o intervalo, varia de -3 a -1,2. Vejam que esse intervalo de -3 a -1,2, ele não cobre o zero. Se cobrisse o zero, daria a ideia de que a diferença entre as médias é igual a zero. Ou seja, elas seriam iguais, né? Mas como não cobre o zero, não contém o zero, então dá a ideia que as diferenças entre as médias não cobrem o zero, então as médias não são iguais, tá certo? Aqui tem a média dos grupos, né? A média do grupo das magras e nos grupos das obesas. Das magras, ó, 8,06. O das obesas, 10,29. O consumo médio das obesas, 10,29, maior do que o consumo médio das magras, 8,06. Certo? Então, este é um caminho, né, para poder testar, comparar duas médias, tá? Aqui a gente teve dois grupos independentes, né? E as variâncias são supostamente iguais, tá? Se eu testasse como sendo false, né? Variable igual false, o que poderia acontecer? Vamos ver aqui. Se eu não tivesse feito aquele teste, né? Será que ia mudar? Vamos ver, curiosidade. Ó, aqui. Aqui, o resultado, ele fala aqui, ó, Welk to sample t-test. É um teste T para duas amostras de Welk, tá? Por que de Welk? Porque quando as variâncias são supostamente diferentes, var.equal igual false, tá? O grau de liberdade muda. Lembra que era 20, ó, o grau de liberdade, ó? Aqui, agora, o grau de liberdade deu 15,91. É outro grau de liberdade. E aí, consequentemente, a T de student, com esse grau de liberdade, o valor aqui também deve ter mudado, que a gente não estou lembrando agora, mas o valor P, olha, deu 0,001, tá? Mas ainda assim a gente rejeita a hipótese nula, ainda é um valor P bastante pequeno, tá certo? Aí não teve muita diferença. Provavelmente não teve diferença porque os tamanhos de amostra não são muito diferentes. Um é 13, são 13 observações, e outros são 9 observações, né? Deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço aqui. Treze e 9. Como a quantidade de observações em cada grupo não é tão diferente, então, considerando variâncias iguais ou variâncias diferentes, as estatísticas de testes elas não vão ser muito diferentes. Consequentemente, o valor P também não vai ser, tá certo? Mas aqui, a gente, como testou e foi verdadeiro, a igualdade coloca true. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Aí, ao final, é importante, né, relatar os resultados. De forma prática.
Esse relato aqui eu vou escrever com calma, e aí eu vou deixar disponível esse R Markdown para vocês, aí na plataforma Sala de Aula Virtual, tá certo? E a gravação eu vou deixar também lá no YouTube, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Vou deixar também disponível o link para que tem como usar o pacote, a biblioteca RCMDR, tá? RCommander ou RCMDR, tá? Vou deixar um link para vocês trabalharem, se tiver interesse em estudar mais coisas aí do R. Tá bom? E aí, perguntas, dúvidas? Durante essa semana eu vou começar a trabalhar nessas questões, porque eu também estava elaborando a prova de vocês, já vou lançar outra prova, tá? Mas eu vou avançar aí nessa questão da correção das provas, tá bom? Eu vou lançar também a prova do terceiro estágio para vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou aqui encerrar a gravação. Um abraço.